Ouvistes que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos. Bendizei os que vos maldizem. Fazei bem aos que vos odeiam. E orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, minhas senhoras e meus senhores, que fazem a Casa Espírita de Socorro Irmã Lúcia, saudamos a todos e a todas com a paz de Deus e com a paz do nosso Senhor Jesus. Trazemos um abraço fraterno de todos que fazem o NEOS, Núcleo Espírita Obreiro do Senhor, que fica localizado na cidade de São Lourenço da Mata, cidade que faz parte da região metropolitana da cidade do Recife. Agradecemos a esta instituição que, através do nosso irmão Paulo, nos convidou para um encontro, para uma reflexão sobre um tema bastante importante para todos nós. O tema que nós vamos conversar esta noite com as senhoras e com os senhores reconcilia-se com os seus adversários, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. Bem-aventurados que são misericordiosos. A proposta de Jesus, quando nos recomenda a reconciliação com os nossos adversários, ainda causa reação adversas em algumas criaturas. O Senhor, na sua percepção além do tempo, quando ele via não só a questão de ordem material, mas ele via o espírito preso dentro desse cárcere material. E aí, como bem frisou Paulo, né, em que nós estamos cercados por essa nuvem de testemunhas, né, em que algumas situações, né, nos levam, né, a serem perseguidos por esses irmãos e irmãs, em que outrora tenhamos lhe trazido um grande dano e um grande prejuízo. Evidentemente que ontem e hoje muitas criaturas ainda não conseguem entender, não conseguem observar a profundidade que tem esta recomendação do Senhor, porque ela está intrinsecamente ligada exatamente à sua afirmativa de que nós não sairemos daqui até que tenhamos cumprido a lei de Deus, a sua justiça, que é a justiça de amor. Enquanto nós estivermos resistentes a esse processo de reconciliação, enquanto nós estivermos entendendo de que quem deve perdoar é Deus, vamos continuar mergulhados em nossas dores, em nossas angústias e em nossas aflições. Sim. Porque estaremos sempre com a nossa consciência a nos reclamar que devemos nos reconciliar, que devemos compreender aquele nosso irmão, aquela nossa irmã, aquela criatura que está no passo a passo conosco e que muitas vezes a gente não consegue ter uma boa sintonia, não consegue ter uma boa relação,
E a proposta do Senhor é apaziguar os ânimos, acerenar o espírito e praticar a regra áurea. Fazer ao próximo o que desejamos para nós. Mas isso exige de nós uma reflexão. Exige de nós um posicionamento na nossa relação para com o nosso semelhante. Evidentemente que vamos encontrar obstáculos aos quais nós mesmos vamos colocar para que nós possamos nos reconciliar. Olha, tudo bem, certinho, agora por favor não me venha mais com essa conversa. Hoje você está perdoado, mas de outra vez eu não te perdoo. Dessa vez eu vou deixar passar, mas na próxima não passa não. Então a gente se reconcilia, mas com exigências. Como poderá haver uma reconciliação em que eu sou taxativo de que não tolerarei, não aceitarei, não admitirei, né, novamente aquele erro, aquele equívoco, aquela prática para comigo? Ora, quando questionado sobre quantas vezes deveria perdoar o seu semelhante, Jesus foi taxativo: infinitamente. Quantas vezes houver o meu próximo me agredido, eu perdoarei sempre. Porque isto é extremamente benéfico para mim. Isto é extremamente benéfico para mim. Porque em perdoando, eu não fico mais com aquele sentimento de rancor, de ira, de ódio, de vingança por aquela situação em que o meu irmão me ofendeu, me machucou ou me feriu. Nós não compreendemos quando Jesus diz para perdoar infinitamente. Porque perdoando não carrego mais o fardo pesado que é o fardo do ódio, da vingança. Em perdoando eu me liberto, eu sou livre. Porque o peso estará sobre aquele que agride. Estará sobre o peso daquele que insiste na prática do mal. Por isso é que nós vemos Jesus em toda a sua plenitude ante a nossa ignorância. De levá-lo ao Gólgota, a crucificá-lo. O peso está sobre todos nós que não entendemos a sua mensagem redentora e libertadora. E passado mais de 2000 anos, quantos de nossos irmãos ainda não compreenderam? Quanto de nós ainda perseveramos em manter o caminho que nos leva à dor e ao sofrimento, quando não perdoamos? Quando sentimos-nos satisfeitos quando alguém que nos feriu, que nos magoou, se esborracha lá na frente e tem uma situação extremamente angustiada, depressiva, humilhante,
vibramos, a nossa vingança está feita, Jesus é justo, Deus é poderoso. Mas que Deus é esse que nós estamos nos propondo a amar? Que Jesus é esse que nós estamos nos propondo a seguir? Que modelo e guia é esse que nós então construímos dentro de nós? A construção do adversário de hoje, ela irá se perpetuar, porque ele é de outrora, que vem com justa razão. Olha que maravilha a doutrina espírita, que nos traz um profundo esclarecimento para a nossa tomada de decisão em perdoar. Porque sabemos que outrora fomos responsáveis por aquele irmão, por aquela irmã, alimentar aquele sentimento de animosidade para conosco, de estar procurando nos ferir, nos prejudicar. Fomos nós que plantamos aquela semente de erva daninha e hoje estamos cruzando o seu caminho. Está sendo cobrado com toda a justiça, está sendo reclamado com toda a justiça a reparação. Por isso é que o Senhor diz: reconcilia-te com seu adversário, com o seu inimigo, com aquele seu irmão, enquanto estás a caminho, para que ele não vá te levar às instâncias superiores. E as instâncias superiores dirão: Jailson, precisas restituir o dano que fizeste. Precisas cumprir a lei divina, que é a lei de amor, a justiça divina, que é a justiça de amor. Tão somente isso. Mas enquanto estivermos nos negando a reconciliação, enquanto estivermos alimentando esse sentimento de animosidade, estaremos trazendo danos sempre para nós. Mas a partir do momento em que eu reconheço o amor de Deus em minha vida, eu começo então a mudar as minhas ideias, os meus pensamentos, as minhas atitudes, e começo então a tratar esses irmãos que estão em caminho, em a qual eu outrora julgaria como inimigos, mas que na realidade são, como eu digo sempre, os meus credores, reclamando o justo pagamento da fatura, reclamando a justa obediência da justiça de Deus. Porque a quem eu causei mal, eu necessito reparar o dano. A quem eu feriu, eu preciso, através do amor, cicatrizar aquela ferida. Não temos como fugir da lei de Deus. E as razões pelas quais há tantas criaturas no mundo espiritual que ainda alimentam esse sentimento de animosidade, de rancor, de ódio, de vingança, obsidiando tantos encarnados. E tantos encarnados relutando para acender a chama do amor dentro de si. Porque se alimentamos essa chama do amor em nós aqui, ela continuará acesa
também no plano espiritual. Se nós nos reconciliamos com nossos adversários aqui, quão grandioso não será o encontro fraterno no mundo espiritual. Nós precisamos então parar, analisar, refletir sobre a profundidade daquilo que Jesus nos ensinou, a profundidade das recomendações dos espíritos superiores para a condução da nossa vida, para a nossa relação no plano terreno, para que nós possamos construir uma família universal de amigos, de irmãos que o somos. Não fazermos do nosso irmão o nosso inimigo, mas o nosso maior amigo. No livro Pão Nosso, que é da coleção Fonte Viva, na psicografia do Sr. Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 120, cujo título é Conciliação. Mateus, capítulo 5, versículo 25, a recomendação de Jesus para todos nós. Reconcilia-te depressa com o teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz, e o juiz te entregue ao oficial de justiça, e te encarcerem na prisão. Emmanuel, então, nos traz uma reflexão para este versículo, quando ele nos diz: muitas almas enobrecidas, após receberem a exortação desta passagem, sofrem intimamente por esbarrarem com a dureza do adversário de ontem, inacessível a qualquer conciliação. A advertência do Mestre, no entanto, é fundamentalmente consoladora para a consciência individual. Assevera a palavra do Senhor: concilia-te, o que equivale a dizer: faze tua parte. Sim, porque nós podemos estar frente a frente com algum irmão, com alguma irmã, que a reconciliação não é fácil, que não aceita o nosso pedido de desculpa, o nosso pedido de perdão, que não aceita sobre hipótese nenhuma. Mas o que é importante neste ponto é que nós façamos a nossa parte, mas façamos-a com o coração, com o sentimento de júbilo, de alegria, de amor, externando na hora em que pedirmos perdão. Essa palavra perdão está impregnada com todo o nosso sentimento de amor, de paz, de luz, de quem busca a conquista de um irmão, de uma irmã perdida, de quem busca trazer para si aquele amigo mais precioso que Deus colocou em nosso caminho. Emmanuel, então, ele continua: corrige quanto for possível relativamente aos erros do passado, movimenta-te no sentido de revelar a boa vontade perseverante, insiste na bondade e na compreensão. Devemos perseverar, devemos continuar perseverante, que mesmo que o nosso irmão, a nossa irmã não aceite o nosso pedido de perdão, o nosso pedido de desculpas, que nós possamos continuar sempre lhe perdoando.
que nós possamos estar sempre exteriorizando o nosso sentimento de amor, de alegria, de paz. E como eu disse, como alguém que quer conquistar o mais precioso de seus amigos, a joia mais rara a ser encontrada. Se o adversário é ignorante, medita na época em que também desconhecias as obrigações primordiais e observa se não agiste com piores características. Se é perverso, categoriza a conta de doente e dementado em vias de cura. Olha a profundidade dessa frase. Nos transportar para o outro lado. Em vez de julgar, de condenar, de censurar, não. Analisar. Como eu agiria numa situação dessa? Mas se fosse a situação inversa, como eu agiria? Então, a doutrina espírita, ela é extremamente esclarecedora para todos nós. Quando ela diz que antes de qualquer opinião, antes de qualquer procedimento a ser realizado, antes de qualquer palavra a ser dita, reflita sobre a situação e analise. E se fosse eu, como eu agiria? E observar atentamente de que, outrora, éramos exatamente nós que estávamos exatamente neste caminho tortuoso. Éramos nós que ignorávamos o amor, o perdão, a reconciliação. Éramos anteriormente nós que persistíamos em tão somente nos vingar por conta de termos sido feridos e que nos comprazíamos em ver a dor e o sofrimento alheio. Pensemos sempre nisso. Recordemos sempre o Redentor de nossas almas, o nosso Senhor Jesus, que tão somente trouxe para todos nós a luz para nós, criaturas perdidas no caminho das nossas próprias trevas interiores. E o Senhor nos trouxe a luz para iluminar os nossos caminhos, para que nós pudéssemos então consertar as nossas veredas. Mas mesmo assim não ouvimos, não demos o menor cartaz para as suas palavras e continuamos nos caminhos tortuosos. Quando então nos despertamos de que este Evangelho é o Evangelho Redentor de nossas almas, aí compreendemos a importância do perdão, da reconciliação. Compreendemos perfeitamente o que era amar. Ele é a pura expressão de amor. E que todos nós devemos então nos espelhar dentro da nossa conduta dia após dia. Emmanuel continua: faze o bem que puderes, enquanto palmilhas os mesmos caminhos, porque se for o inimigo tão implacável que te busque entregar ao juiz, de qualquer modo terás então igualmente provas e testemunhos a apresentar. Um julgamento legítimo inclui todas as peças, e somente os espíritos francamente impenetráveis ao bem sofrerão o rigor da extrema justiça. Lembra-se que eu falei? Que Paulo nos asseverou
Estamos cercados por uma nuvem de testemunha. Eu digo que são duas nuvens de testemunha. Testemunha de defesa e testemunha de acusação. Se nós empreendemos a nossa vida na prática do bem, do perdão, do entendimento, da conciliação, da reconciliação, quem serão as testemunhas que estarão a nosso favor? Porque essas nuvens são formadas por aqueles que nos querem bem, que nos amam, que estão sempre nos estimulando a perseverar no caminho do amor, no caminho da paz, no caminho do perdão. E as testemunhas de acusação são exatamente os nossos credores, aquele a quem nós magoamos, ferimos, machucamos e que com toda a justiça querem o pagamento da dívida. Mas se nós nos utilizamos da arma do amor e do perdão, nos esforçamos um dia após o outro a compreender as situações às quais nós nos deparamos no nosso dia a dia, com as mais diversas criaturas, estamos sempre externando o nosso sentimento de compreensão, de entendimento, de perdão, de amor. Se estamos nos alimentando, nos nutrindo de tudo isto, na hora em que os nossos adversários então forem nos levar ao tribunal da consciência, as testemunhas a nosso favor serão bem maiores do que aqueles que estão nos acusando. Vejam que, como Jesus bem afirmou, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras são palavras de vida eterna. Trabalha, pois, quanto seja possível no capítulo da harmonização. Mas, se o adversário te desdenha os bons desejos, concilia-te com a própria consciência e espera confiante. É isso que nós precisamos trabalhar. Compreendemos perfeitamente da nossa insegurança, da nossa capacidade de, às vezes, resistir às mais diversas duras provas que necessitamos enfrentar. Porque são elas necessárias para a nossa evolução espiritual. Estamos em trânsito sobre este orbe. Estamos no cárcere material. E se faz necessário o quê? O cumprimento da lei. Estamos aqui exatamente para cumprir a lei, não para infringir. Se cumprimos a lei de amor, de justiça e de caridade, se nós, dentro das adversidades que nos são propostas pelas vidas, se naquela situação em que nos encontramos, em que adversários vêm ao nosso encontro, buscando a liquidação da fatura, a liquidação do débito, reclamando o bálsamo por conta da ferida que lhes causamos, o refrigério para suas almas sofredoras, é imperioso na condução da nossa vida que sejamos benevolentes, indulgentes e perdoemos. Sim, porque tudo isso nós necessitamos. Esta é a regra áurea da vida.
fazer ao próximo aquilo que se deseja para si. É usar do perdão e da misericórdia. Porque é isso que nós pedimos em nossas orações ao nosso Pai. O perdão das nossas falhas, a misericórdia para conosco, criaturas ainda trabalhando na sua própria corrigenda. Sim, porque reconhecemos que as imperfeições ainda estão conosco, que são essas imperfeições que nos fazem exatamente experimentar o amargor da vida. São essas imperfeições que nós nutrimos, que muitas vezes nos fazem chorar, entristecer, se deprimir. Porque nos achamos perseguidos, porque nos achamos humilhados, mas é esta doutrina redentora, extremamente esclarecedora. E como bem afirmou Cristo, ela é o Consolador prometido. Porque a sua consolação está exatamente nos abrir os olhos, tirar as travas dos nossos olhos, para a perfeita compreensão da profundidade dos ensinamentos que Jesus deixou para todos nós. Para todos, todas as criaturas. Então a nossa vida é exatamente esse, o reconciliar. Porque a partir do momento em que eu trabalho a minha reconciliação com o meu inimigo, eu estou trabalhando a reconciliação para comigo mesmo, eu estou me reconciliando. Porque o que somos nós? Uma legião de criaturas. Ao longo dessa jornada que estamos empreendendo, e que hoje nós cruzamos a estrada de Damasco e nos deparamos então com o Redentor de nossas almas. O que queres que eu faça, Senhor? Ele diz: reconcilia-te contigo, para que possas encontrar forças para te reconciliar com os teus adversários. Reconcilia-te contigo, para que possas encontrar forças para te reconciliar com o teu adversário. Esta é a batalha, é a luta que todos nós travamos intimamente dentro de nós. Então, tudo isso se faz necessário. Porque se não fossem essas adversidades, se não fossem esses adversários de outrora a nos cobrar, nós não nos esforçaríamos. Entraríamos numa zona de conforto. A vida é uma maravilha, que beleza, que tranquilidade total. Mas não é assim. A tranquilidade total, ela é em relação ao crescimento espiritual. Porque qualquer circunstância em que se defronte, estando-se espiritualmente ativo, nada para. Exemplo, Jesus. O que abalou Jesus? Em nenhum momento. Pleno, sereno, equilibrado ante esses adversários gratuitos que fomos nós.
porque ele veio pregar amor, perdão, reconciliação. Quando ele nos orai pelos vossos adversários, por aqueles que magoam, te machucam, te ferem, te odeiam, te prejudicam, orai por eles, perdoai-os. Nós não compreendemos isso, não entendemos o quanto isso é importante para nós, o quanto isso é salutar para o nosso crescimento espiritual, porque o Senhor falava do espírito, não do ser material. Falava do espírito que vive eternamente. Que naquele momento, nós, que neste momento estamos peregrinando sobre esse orbe, nessa busca de reconciliação conosco e com os nossos adversários, e retornamos à pátria espiritual. Mas ao longo dessa jornada, será que conseguimos nos reconciliar conosco mesmo? Será que conseguimos nos reconciliar com alguns dos nossos adversários? As sementes que nós lançamos ao longo do caminho, será que elas vão dar boas árvores, bons frutos, belas flores? Ou as sementes que nós lançamos são sementes estéreis, que nada irão produzir? E o caminho estará árido, sem o perfume das flores, sem a beleza das árvores. Então, a proposta de Jesus há mais de 2000 anos é tão somente que amemos uns aos outros, que sejamos misericordiosos uns para com os outros, que sejamos benevolentes uns para com os outros, que sejamos indulgentes uns para com os outros, que perdoemos uns aos outros. Porque tudo isso é imperioso na construção, na reconstrução desse ser espiritual que nós danificamos ao longo das nossas existências. E essa mensagem de Jesus, ela é extremamente importante, porque é através dela que nós vamos reconstruir o ser que nós danificamos. E o que é importante para nós, dentro do conhecimento da doutrina espírita, é que nós sabemos de que o nosso futuro é um futuro glorioso. Mas vamos alcançar mais dias ou menos dias, mais tempos ou mais tempos, depende tão somente, única e exclusivamente de nossa decisão. E ela começa exatamente neste ponto crucial, nesta queda de braço que nós travamos quando fala assim, perdão, reconciliação. É uma queda de braço que nós travamos conosco mesmo. Vejam que Jesus compreendia-nos tão profundamente quem somos há 2000 anos, e hoje nós estamos descobrindo que Ele nos conhece muito mais do que nós nos conhecemos, e que Ele trouxe exatamente tudo o que se faz necessário. Tudo o que se faz necessário para que todos nós, filhos de Deus, irmãos de Jesus, possamos nos transformar de espíritos de trevas, trevas as quais nós construímos dentro de nós mesmos e preferimos habitar,
a sermos o espírito de luzes. Mas para retirar todas essas trevas, toda essa escuridão que está dentro de nós, só há um sentimento que é possível retirar tudo o que há de mal que nós construímos em nós, que é o amor. Só através dele, porque o amor, ele é divino. E quando nós compreendemos tudo isso, nós compreendemos todos os ensinos de Jesus. Nós compreendemos perfeitamente quando a doutrina espírita nos conclama a reforma íntima. E essa reforma está exatamente no momento em que eu começo então a analisar-me, a conhecer-me. E a partir do momento em que eu começo a me conhecer, eu conheço o meu semelhante. Aquele a quem eu atribuo adversário, inimigo, conheço e sei perfeitamente da sua razão. Não trato como adversário, não trato como inimigo, não trato como obsessor ou qualquer denominação que dê. Não. Trato como um irmão equivocado, como eu estivera outrora. E que ele, no seu pleno direito, está reclamando aquilo que é justo. Então nós compreendemos perfeitamente que nós só sairemos quando nós estivermos cumprido a lei de amor. Não há outra lei que não seja a lei de amor, porque ela traz a paz, a harmonia, a conciliação, o perdão, a benevolência, a indulgência, a misericórdia, a alegria, o prazer e a satisfação de sermos um só povo, uma só humanidade. Nos vemos como irmãos, tão somente como irmãos, porque só há um Pai, um Criador, que é Deus. Então todos somos irmãos. Falhamos, erramos em épocas pretéritas. Magoamos, machucamos, ferimos, destruímos. E quando nós estamos então descobrindo a razão de tanta dor, de tanto sofrimento, de tantas adversidades, de aqui ou ali nós nos defrontarmos no ambiente familiar, no ambiente profissional, religioso, social, com criaturas em que a gente não consegue se afinar, não consegue, né? Os santos não batem, como dizem, né? Então a doutrina espírita nos traz esse profundo entendimento e esse crescimento. E o que é que nós buscamos? A reconciliação. Passamos a compreender as ações de um de outro e vamos, através da oração, através do nosso sentimento de amor, de alegria, de paz, né? Envolvendo. E quando a gente menos espera, estamos lado a lado, de braços dados, sorrindo e felizes, porque compreendemos perfeitamente o Evangelho Redentor que Jesus semeou há mais de 2000 anos para todos nós. Que nós detupamos, que nós nos equivocamos na sua interpretação, mas que hoje estamos trabalhando na estrada de Damasco,
na busca incessante do processo reconciliatório para conosco, no nosso íntimo, no nosso ser, nessa multidão, nessa legião de criatura que sou eu, com a humanidade que me cerca. E a espiritualidade amiga sempre nos orientando, nos instruindo, nos intuindo, nos inspirando a compreensão de cada situação, de cada adversidade, de cada problema, de cada criatura que nos defrontamos, nos levando a refletir sempre de que só através do amor, só através do perdão é possível encontrar uma vida de paz. Quem guarda rancor, quem guarda ódio, quem guarda vingança, quem guarda qualquer sentimento de animosidade consigo, está simplesmente se envenenando, se destruindo e não percebe isso. Hoje nós percebemos. Hoje nós estamos no caminho dessa doutrina consoladora e estamos exatamente procurando através de sentimentos mais nobres, como é a nobreza do amor, esse antídoto, né, para nos curarmos dos venenos que nós alimentamos em épocas pretéritas. E que compreendemos perfeitamente o porquê desses irmãos estarem destilando o seu veneno para conosco. Por quê? Porque ainda não construíram, não se alimentaram, não se nutriram, não se encheram de amor. E eis a principal razão porque quando vem ao nosso encontro, se desfaz. Porque o amor, o perdão, a misericórdia, a benevolência, a indulgência elimina, acerena, transforma todo e qualquer ódio que seja destilado contra nós, nos imunizando, nos protegendo. É a nossa armadura. A armadura que Jesus usou quando nós, há mais de 2000 anos, o chicoteamos, o ferimos, o negamos, o crucificamos, porque não compreendíamos o que era amar. E ainda hoje nós ainda não compreendemos a profundidade do que é amar, do que é perdoar. O último ato, o mais sublime, o mais nobre de todos, ele encerrou a sua mensagem para nós. Pai, perdoa-lhes. Perdoa esses meus irmãos na sua ignorância, que não sabem o que é amor, que não sabem se reconciliarem, que não sabem perdoar. E Ele continua nos perdoando, continua nos amando, continua buscando se reconciliar. Que nós nos reconciliemos com Ele para nos reconciliar com os nossos adversários ao longo do caminho. O Redentor das nossas almas. Aquele que trouxe luz para os nossos caminhos de trevas. E que só, e tão só, através dele, é que nós vamos conseguir então nos restaurar, nos transformar, nos regenerar, ressuscitar. A cada dia
uma oportunidade da gente nascer de novo. A cada dia, uma oportunidade da gente alimentar o sentimento de amor dentro de nós. A cada dia, a oportunidade da gente ser benevolente. A cada dia, a oportunidade da gente ser indulgente. A cada dia, uma nova oportunidade da gente perdoar. A cada dia, a oportunidade maravilhosa da gente se reconciliar. E assim, sigamos trabalhando um dia após o outro nesse nosso trabalho de nos reconciliarmos conosco mesmo, através desse Evangelho Redentor, através dessas mensagens edificantes do mundo espiritual, desses espíritos superiores, desses emissários, desses mensageiros, desses obreiros do Senhor, sempre nos trazendo a mensagem edificante, sempre nos trazendo orientações, elucidações, esclarecimentos, inspirações, para que nós possamos crescer e evoluir espiritualmente, para que nós possamos, um dia após o outro, nos tornarmos uma criatura melhor. Não ser o melhor, mas ser uma criatura melhor do que outrora. Permitam-me, então, encerrar com a frase do escritor e do poeta alemão Hermann Hesse. Nada posso lhe dar que já não existe em você mesmo. Não posso abrir-lhe outro mundo de imagens além daquele que há em sua própria alma. Nada posso lhe dar, a não ser o impulso, a chave, a oportunidade. Eu ajudarei a tornar visível o seu próprio mundo, e isso é tudo. Agradecemos a todas as senhoras e a todos os senhores a sua atenção, o seu carinho, o seu respeito, mas, acima de tudo, a paciência com a qual cada uma das senhoras e com que cada um dos senhores se dedicaram a nos ouvir. O nosso muito obrigado, senhoras e senhores, muito obrigado.